Bom, na real, assim, eu sou maquiadora de cinema, caracterizadora. Eu sempre fui ligada à arte, acho que desde pequena. A história dos quadros surgiu de uma necessidade de aproveitar os retalhos de roupas que eu estava fazendo. Eu sempre fui muito inquieta. Quando eu não estou trabalhando no cinema, quando eu estou em casa, quando eu estou com tempo vago, eu preciso usar minhas mãos para fazer alguma coisa. Então, assim, eu já pintei óleo, fiz brincos, faço brincos ainda. Eu gosto de transformar. Então, até a casa eu pintava muito também, as paredes, porque eu sou inquieta mesmo. Então, eu comecei a fazer umas saias rodadas quando eu comecei a ir para o samba e comecei a vender essas saias e sobrava muito tecido. E aí a história dos quadros aconteceu assim, tipo, eu falei, o que eu vou fazer com esses tecidos? E uma hora eu achava que eu ia dar algum destino para aquilo. E aí eu comecei a pegar eu fazia os desenhos na tela, e aí eu começava a pegar os tecidos, comecei a separar por cor e ver os pedaços de tecido das estampas e tal que formavam o que eu queria apresentar ali naquele quadro. Então eu usei esses retalhos, comecei a fazer isso muito assim, um pouco antes da pandemia. Eu acho que uns 2 anos antes da pandemia eu comecei a fazer essa história dos quadros. E na pandemia foi ótimo, porque eu fiquei a pandemia inteira fazendo quadro. Então foi assim, uma super ocupação para mim e delicioso. E eu me inspirei muito nos elementos para fazer esses quadros. Então eu imaginava a água e eu fiz uma Iemanjá. Eu imaginava o fogo, eu imaginava o ar, o vento. Então assim, eu acho que eu também estava num lugar que era de muita natureza, porque eu fui morar num sítio. Então me inspirou muito isso, e aí eu fui fazendo essas colagens que são esses quadros. Eu acho que o Respano nasceu dessa forma. Eu tinha sobras de tecidos dessas roupas que eu comecei a confeccionar, que também são roupas únicas, são roupas bem particulares, assim. E essas sobras começaram a precisar de um destino, assim, alguma coisa, ou eu ia fazer fuxico, ou eu ia fazer alguma coisa com elas. E aí eu já tinha feito uma época, eu tinha tecido colares com o resto de tecido e tal, mas eu falei, não, vou fazer quadro agora, vou inventar isso. E aí eu comecei a desenhar e colar os tecidos nos quadros e comecei a ver que eles funcionavam como as tintas para mim, assim. Eu conseguia achar luz, achar sombra e achar o movimento através das estampas, dos tecidos, dos pedaços que eu juntava e virava outra coisa, entendeu? Então, para mim, os pedacinhos que eram, às vezes, uma flor aqui virava outra coisa quando eu colava junto com outros elementos. O que eu faço é que esses retalhos que eu tenho, eu separo por tipo de tecido, então os mais fininhos, os mais grossos, né? E por cores. E aí o que acontece? Às vezes tem algumas estampas, tem algumas coisas nesses tecidos que eu vou pensando no que eu quero, no desenho que eu fiz, e aí assim, o que vai me dar o movimento, o que vai me dar a cor para eu expressar aquilo que eu tô querendo, enfim, vou colando pedacinhos de coisas que vão pintando para mim o quadro. Então eu uso os tecidos, os retalhos como tinta mesmo. A arte para mim é vida, para mim é viver, porque a gente já tem a arte de viver, né? Que já é uma arte. Então eu acho que para mim a arte é vida, assim. Se eu não tiver um dia que eu acorde e falo assim, acho que eu vou inventar um negócio aqui. Eu sempre preciso inventar e transformar. Para mim é transformação, né? Pro meu ser é a transformação, a arte, porque é tudo que eu posso pegar e criar em cima de alguma coisa. Eu acho que a gente sempre tem intuições e inspirações que nos chegam, sempre. Eu sinto muito isso nos quadros, que aí do nada eu olho
paro e penso, o que eu quero dizer? O que eu quero colocar aqui? E aí, nessa hora, vem uma ideia, e aí ela parece que vai borbulhando, assim, cada vez mais, uma ideia vai puxando a outra. Assim como, por exemplo, na música, que do nada eu acordo com uma música na cabeça e com uma letra na cabeça, e aí eu tenho certeza que isso é uma inspiração, não veio tudo assim, né? Acho que a gente capta. É uma curiosidade, assim, eu vejo que todo mundo tem uma super curiosidade, porque todo mundo acha que é tinta, e aí a hora que as pessoas começam a perceber que é tecido, elas sempre perguntam, mas você não coloca, você não pinta em cima, ou você não coloca? Não coloco nem uma tinta, nem um pincel, eu só desenho com um grafite embaixo e vou colando em cima para fazer a minha pintura. A gente vai fazendo as coisas na vida meio, às vezes, sem ter uma coisa assim super direcionada. Eu queria direcionar esses restos de tecido, então eu acho que é uma forma, esses quadros é uma forma de você dar vida a uma coisa que talvez fosse pro lixo, sabe? E nunca mais ninguém percebesse o que podia fazer com aquele pontinho vermelho, com aquele risco. E ele tem vida, ele pode ter vida de novo. Primeiro, eu espero que elas sintam o carinho que eu tive e a felicidade que eu tive em fazer esses quadros, porque eu acho que as cores, inclusive, que eu tenho uma tendência de usar as cores vibrantes, eu acho que é porque eu acho que isso dá uma alegria, dá uma vida, né? Então as cores, elas me encantam. Então eu espero que elas sintam essa felicidade que eu tive em fazer e espero que elas vejam como é legal e como a gente pode criar de coisas que a gente nunca nem imaginou, de pegar pedaços de tecido, e é uma alegria, um prazer, uma honra para mim, porque eu fiz esses quadros tanto assim só pela felicidade de fazer, e nem imaginava até a semana passada que eu ia expor aqui, então eu estou muito feliz. Que você sempre pode acreditar que você pode transformar algo em alguma coisa nova, em alguma coisa que dê felicidade em existir.